pedi para o pastor Gese fazer essa leitura deste versículo, porque eu sempre trago anotado algumas versões, né? E dessa vez eu fiz um rascunho aqui e não anotei o versículo em nenhuma das versões, eu só anotei as referências que eu preciso. Como nós tivemos um problema no computador, então não dá para eu ler aqui no monitor. E aí o pastor vai ler aqui na Bíblia dele. Vocês acompanhem aí, seja qual a versão que vocês tenham. E a palavra é sobre obediência. Eu havia feito já um esboço quando o pastor me convidou, mas ontem estive em um culto e eu tive um entendimento, para não dizer talvez uma revelação, de que a palavra ela tem um direcionamento um pouco diferente do que eu havia pensado, entretanto ainda está linkado com aquilo que já trouxe esboçado. E aí eu precisei fazer um novo rascunho aqui, num papelzinho, para fazer um complemento. E eu tenho certeza que vai dar tempo de você ouvir toda a palavra, ir para sua casa, descansar. Não vai ser uma palavra cansativa, vai ser rápida. Então vamos à leitura, versículo 6, do capítulo 4 do livro de Jonas. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aleluia. Amém. Pode sentar. Há algumas versões, ou uma versão, Almeida, revista e corrigida, se eu não me engano, que fala aborboreta, que é uma planta que gera abóbora, né? Às vezes nós estamos precisando de uma sombra, né? A história de Jonas é uma história conhecida. E Jonas também, ele está dentro disso que eu trouxe hoje para nós meditarmos, na questão da obediência. Esse título desta palavra é: se tem arrependimento, tem misericórdia sem fronteiras. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, só. Às vezes, nós, filhos, todos somos filhos, né, pastor? Qual direto? Todos nós somos filhos. E todos nós temos educação, seja boa ou má, mas todos somos educados, certo? Quando eu digo todos, eu não digo todos que estamos aqui, eu digo nós, seres humanos, sejamos brasileiros ou não, cristãos ou não, temos uma educação. Essa educação, então, ela pode ser má ou boa. Entretanto, falando de nós como filhos de Deus, eu quero dizer que há uma diferença entre obedecer e não desobedecer. E o que quer? Olha, atenção, não é a diferença entre obedecer e não obedecer. Essa diferença todo mundo sabe qual é. A diferença que eu quero falar a princípio é sobre o não desobedecer. E o não desobedecer é diferente de obedecer. Mas onde que está a diferença? Exemplo: vamos supor que um pai diz para um filho: olha, você não pode fazer tal coisa. Ou se em casa eu deixei a casa limpa, se você sujar um copo, você precisa lavar o copo. Se o filho sujar o copo e não lavar o copo, é uma desobediência, porque ele deixou o copo sujo lá na pia para a mamãe dele lavar depois, certo? Entretanto, se ele não sujar o copo, não significa necessariamente que ele obedeceu, porque o obedecer seria: sujo o copo, bebo a água, mato minha sede, mas depois eu lavo o copo.
Aí seria a obediência. Há, talvez, não aqui, mas filhos que preferem provavelmente ficar com sede, não beber da água, para não precisar lavar o copo. E aí não é obediência. Aí é quase uma rebeldia. Eu fico, bate o pé, né, pastor? Eu fico com sede, mas não vou lavar o copo por obediência, porque minha mãe disse para eu lavar o copo sem sujar. Isso não é obediência. Isso não é obediência. Mas talvez a pessoa possa entender não como desobediência. Entretanto, isso é a diferença entre o obedecer e o não desobedecer. Eu não desobedeci, mas eu também não bebi água. Perceberam a diferença ou não? Ficou claro ou não? Pastora Beatriz está balançando a cabeça. É um balançar de concordo ou coutinho da doido? Essa semana eu já fui chamado de doido. Vou aproveitar que está gravando, vou mandar o link para as pessoas que me chamaram de doido. É um grupo lá do Pará, lá do estado de Pará. Lá no Pará alguém falou assim: esse professor é doido. Irmãos, Jonas, ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão e todo mundo conhece a história. Vamos recapitular rápido. A missão era: você precisa, pastor é o Jonas. Vou usar outro pastor aqui, porque esse aqui ele já fez até coreografia aqui no altar outra vez. Então, o pastor é o Jonas. Esse pastor é Jonas, ele tem uma missão. A missão é ir ao povo de Nínive, levar uma palavra sobre obediência. Porque Nínive era uma cidade corrupta e desobediente. E aí, o que Jonas faz? Jonas levanta e faz o quê? E vai correndo para Nínive. A pastora está soprando aqui. Jonas levanta. O pastor não quer participar não, ele ficou sentado. Jonas levanta e faz o quê? Vai para o lado oposto. Ele não vai para Nínive, pastor. Ele pensa assim, ó. O pastor pensa assim: eu não vou desobedecer totalmente, mas eu vou fazer de conta, pensando que engana Deus. Eu vou fazer de conta que vou ter uma ação, mas a minha ação é me levanto e vou para o lado oposto. Vou eu, Jonas, me esconder de Deus. É possível algum ser humano se esconder de Deus? É impossível isso. Então, Jonas, ele foi um profeta ali na região do Reino do Norte, né, lá de Israel. E quando ele toma a decisão de ir para uma cidade oposta a Nínive, ele usa uma embarcação. Quem lembra da embarcação? Tem uma embarcação e Jonas está ali na embarcação. E aí o que acontece na embarcação? Vem uma tempestade. Deus fala assim, ó: vou mandar uma tempestade. Deus fala assim, uma hipótese, né? Porque ele não falou para Jonas nem para ninguém. Mas Deus manda uma tempestade naquele lugar, naquele mar onde eles estão, naquele barco. E as pessoas que estão ali, os marinheiros, começam a ficar apavorados. E eles começam a retirar as coisas do barco. E eles começam a jogar as coisas fora. Irmãos, às vezes nós tomamos decisão errada. Às vezes nós colocamos o pé fora do direcionamento de Deus. Às vezes nós fazemos coisas que não é aquilo que o Senhor nos direcionou. E além de tudo isso já ser ruim, às vezes nós ainda temos coisas na nossa casa, na nossa vida, talvez no nosso trabalho, talvez um objeto, mas talvez um simples pensamento, que para nós pode ser simples e que talvez
para Deus é abominável. Glória a Deus. E são coisas que precisam ser lançadas fora. Eita, aleluia. São coisas que atrapalham o objetivo que Deus colocou na tua vida. Glória a Deus. Irmãos, todas as vezes que eu venho aqui, nessa igreja, ou em qualquer lugar que eu choro, é porque a minha felicidade Aleluia. em receber uma palavra, seja de quem for que esteja ministrando, a minha felicidade em ouvir um louvor bonito a Deus, a minha gratidão. Quando eu lembro de coisas que eu precisei abrir mão, jogar no mar, para eu hoje poder ter a vida que eu tenho com Deus, Glória a Deus. não tem como não chorar. Porque todas as vezes que isso acontece, é porque eu sinto uma unção. Aleluia. Coisa linda, Senhor. Aleluia. E às vezes a gente se segura. Mas hoje, a abertura do culto foi que o Senhor traga aquilo que nós precisamos ouvir. Eita, aleluia. Não aquilo que nós queremos ouvir. Que lá vai Jonas conversar com os marinheiros que procuraram. E os marinheiros, o capitão encontrou Jonas lá no fundo do barco, dormindo. Olha isso, dormindo. Não vamos nem falar sobre o sono, então vamos pular essa parte. Está dormindo, tão tranquilo que ele estava. Ele pensou assim: agora não vou para Nínive, estou indo para cá, estou dentro do barco, está tudo bem. O marinheiro, ou alguns marinheiros, questionaram junto com o capitão, e ele disse assim: vou usar a linguagem de hoje, eu sou cristão. Eita, assim mesmo. Na época não era cristão, porque Cristo ainda não está na história, né? Mas se fosse hoje, o que Jonas diria para os amigos que estavam naquela viagem? Ou talvez nem todos eram amigos. Ele diria assim: eu sou cristão. E aí os marinheiros falam assim: mas rapaz, tu, Jonas, serve ao Deus vivo, ao eu sou, e você veio aqui atrapalhar a nossa vida. Porque agora, o que a gente vai fazer? Aí Jonas fala assim: é fácil resolver isso aí. Aí eles falam assim: não é assim não, vamos continuar jogando outras coisas fora do barco, porque nós não queremos nos sujar com sangue de um que nem é tão inocente assim. Não é inocente. E aí, visto que não tem jeito, o que é feito com Jonas é lançado no mar. A Bíblia diz que 3 dias e 3 noites Jonas ficou no ventre do peixe. Lá em Mateus, há uma versão que diz que esse peixe era assim uma baleia. Lá em Mateus. Há alguns tipos, de baleias, e recentemente, há poucos tempos aí, houve um mergulhador que foi engolido por uma baleia. Quem ficou sabendo dessa notícia aí? Você soube, pastor? Não soube? Teve um mergulhador que foi engolido por uma baleia. Porque até então tem tipos de baleia que foram pesquisadas que a ciência dizia que a garganta da baleia, apesar da baleia ser grande, não passa no ser humano. Só que existem tipos de baleias diferentes, E eu não quero falar de baleia, mas existem alguns tipos de baleia. Uma baleia que vocês já ouviram falar,
que é grande, é a baleia azul, né? Alguém já ouviu falar sobre baleia azul? Alguém já ouviu falar sobre jubarte? Pois é. Tem um tipo de baleia que come foca, pinguim. E tem um americano que foi engolido por uma baleia dessas, de forma enganada, porque depois a baleia regurgitou ele e ele ficou vivo, não morreu. Isso talvez diz para a ciência que essas baleias já existiam também naquela época, né? Elas não morreram de muito, né, pastor? As baleias. Né? Então, independente do tipo de peixe que tem engolido Jonas, foi um milagre, como foi um milagre para esse americano que esteve no ventre de uma baleia. Não ficou lá 3 dias nem 3 noites, ele ficou pouco tempo, mas conseguiu resgatar. A baleia regurgitou ele e ele viveu, sobreviveu para contar a história. E todos que estavam lá presenciaram a história. E isso também é um milagre, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim: esse milagre, tem pessoas que dizem isso. É história fictícia, bíblica, mas não é literal. E eu creio que sim, que pode ser literal, porque aconteceu nesse século. Literalmente, um homem sendo engolido por uma baleia. Jonas, ele, depois de ser devolvido à vida, né, à terra, Jonas então vai cumprir a missão. E aí, surpreendentemente, ele leva a mensagem que Deus ordenou que ele levasse. E aquelas pessoas, elas dão crédito, elas acreditam. E o rei, ele fala assim: ó, então vamos fazer um jejum. Animal, família, ninguém vai poder comer. Vamos fazer um jejum, vamos tirar nossas vestes, vamos nos vestir com vestes de saco, porque naquela época era costume não só do povo hebreu, aquela região, outras pessoas que não eram hebreus tinham também o hábito de fazer isso. E esse rei determinou que fosse feito um jejum e que eles se vestissem com saco, para que pudessem ser perdoados dos pecados. E aí Jonas, ele não gostou desse caso, não. Jonas ficou meio nervosinho. Jonas ficou meio irritadinho. É o filho que não bebeu a água e depois a mãe diz para ele assim: olha, você não lavou o copo só porque você não sujou, mas você não bebeu a água, era para você ter bebido a água. Obediência é bebe a água e lava o copo. Não é deixa de beber a água para não lavar o copo. Jonas não ficou feliz, irmãos. E aí o que ele faz? Ele vai e senta. Ele senta no lugar, tem aquela sombra e água fresca. E aí o que o Senhor faz? Faz crescer sobre ele uma planta. Há versões que diz que é uma arvoreira. E aquela planta faz sombra para Jonas. Se você não está na fase da água fresca, saiba que você está na fase que o Senhor tem o poder para fazer sombra para você. Ainda que tenha que fazer crescer algo que seja para os olhos do homem impossível, Deus ele tem o poder de fazer milagres. Aleluia. Tem o poder de dar o refrigério que nós buscamos e que, mais que isso, precisamos. O Senhor é o onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece a necessidade de cada um. Ele conhece a nossa necessidade. E aí, Jonas, não feliz, no dia seguinte, o que acontece? O Senhor mandou um verme, e em algumas versões uma lagarta, ir lá e matar aquela planta. Comer a plantinha morreu. Aí acabou a sombra, aí veio o sol. Aí Jonas começa a reclamar: melhor que eu morra. Eu quero morrer. Me mata, Senhor. Por que o Senhor fez isso? Eu bem não sabia. Eu não tiver prevenido que esse povo ia se arrepender, Deus não ia matar eles, não. Que coisa
vez eu falei sobre isso, eu acho que foi na DPP, sobre o que nós estamos orando em relação aos nossos vizinhos e os nossos amigos de trabalho, pastor. É verdade. Esse pastor tem tantos amigos de trabalho, que dão trabalho. E qual é a oração? Um dia eu estava no culto e eu ouvi a oração dele. Eu ouvi a oração. E o que nós temos orado, o que nós temos pedido ao povo de Nínive? O que nós estamos esperando? Será que estamos como Jonas? Jonas, ele teve uma frustração, porque as coisas não aconteceram como ele queria que acontecesse. Mas como foi dito aqui no começo do culto, as coisas não têm que acontecer como nós queremos, mas nós temos que viver numa obediência conforme aquilo que é o querer de Deus. Aleluia! E aí lá em Mateus 21, Jesus, ele está saindo de um determinado lugar, né, de Jerusalém, passando por Betânia. E aí Jesus vê uma figueira. Aquela figueira, ela está num caminho ali, proposital, num lugar onde as pessoas encontram sombra, porque aquela figueira, ela está florida. Tem flores, pastor. Mas essas flores não são flores exatamente como essas flores que nós conhecemos hoje. São folhas. Então ela está florida de folhas. A figueira tem muitas folhas. E aí Jesus, ele vê aquela figueira e ele faz o quê? Ele faz um desvio pequeno. Vamos ali na figueira, porque Jesus estava com vontade de comer figo. Jesus estava com vontade de se alimentar. E se a figueira tem folha, o que tem na figueira? Você olha para aquela figueira bonita. Estou olhando aqui para dois objetos bonitos. E aí está cheio de folha a figueira. Se tem folha, tem figo. Porque a figueira só tem folha quando é o período para que tenha figos. Mas aquela figueira, para a frustração de Jesus, se bem que ele era conhecedor de tudo, porque eu disse que ele é onisciente, né, irmãos? Isso aí foi porque tinha uma finalidade. A finalidade era mostrar um certo conteúdo que ele queria para aqueles que o acompanhavam, para os seus discípulos. Jesus chega ali na figueira e observa que aquela figueira, ela é o filho que não lavou o copo porque não bebeu água. É Jonas que muda o trajeto pensando que pode enganar a Deus. E na figueira não tem figo. Não tem figo. Não tem. Mas cadê o fruto desse negócio? Não tem. E aí o que Jesus faz? Nunca mais darás fruto. E a figueira seca. E aí, quando o filho deixa de obedecer, há uma consequência. Talvez não há uma punição direta, mas há uma consequência. E aí, aquela figueira seca. E eles vão para Jerusalém, e no dia seguinte eles voltam, e Pedro passa pela figueira e olha para a figueira. E aí ele olha de cima para baixo, a figueira seca. E aí ele começa a olhar e vê aquele tronco da figueira. E olha para aquela figueira e observa que aquela figueira está seca até a raiz. Secou por completo. Não há mais nada naquela figueira. Há pessoas que às vezes buscam ir atrás de profetas ou de celebridades, como o pastor disse aqui, em igrejas não coloridas, para usar um termo diferente do que o pastor já falou, para não plagiar ele. A igreja não é colorida. E aí vão atrás de profetas. Naquele lugar que eles olham está florescido. É o sapato que combina com a gravata. É o melhor terno às vezes.
Não quer dizer que não pode usar o melhor terno. Pode, talvez deva. O melhor calçado. Pode. O melhor relógio. Pode. Pode. O acessório, o adorno que quer usar. Mas tem que ter fruto. Não adianta ir atrás de pregadores famosos que aparentemente a folha está florescida, mas não há fruto. A raiz é seca. E se a raiz é seca, não tem frutos. Isaías 38, versículo 21 ao capítulo 38. Isaías diz assim, ó. Isaías fala assim: faz uma pasta de figos. Faz uma pasta de figos e coloca no ferimento do rei Ezequias. Ezequias ficou curado, irmãos. Glória a Deus. É um figo numa árvore que não é seca. É uma igreja fundamentada Aleluia! no ministério. Glória a Deus! Que tem raízes. Aleluia! Louvado o nome do Senhor. Não adianta estar num lugar de aparência bonita, pastor. Num lugar grande, Louvado Deus. com muitas galerias. É a figueira, cheia de folhas, mas que não gera fruto. Você que entrou aqui hoje, como eu entrei, com um objetivo de sair daqui diferente. Você vai sair diferente. Aleluia! Irmãos, a figueira, ela sempre foi produzida lá na região do Egito, da Turquia, ali pelo Mediterrâneo, né? Do Oriente Médio, na Ásia Menor. A figueira que gera esses figos, né? O figo, ele é uma fruta nobre. Se a gente reparar, até hoje, nos dias de hoje, é difícil encontrar figo. Não é tão comum quanto você encontra uma maçã, não. E lá no Gênesis diz que Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira. Não fala que foi com folha de macieira, não. Não era de maçã. Nem faz referência à maçã. É claro que tem pessoas que dizem: mas a fruta podia ser uma maçã. Podia, se talvez existisse maçã naquela época. Só que a maçã é um fruto que não é lá daquele período, mas o figo é daquele período. E eles se cobriam com folhas de figueira. Falando então desse figo como fruta nobre e dessa figueira florida, mas que precisa dar frutos, eu quero fazer uma referência então lá em Juízes capítulo 6, versículo 36, sobre Gideão. Gideão, ele se depara, pastor, agora Gideão se depara com um anjo, e aquele anjo diz para ele que ele vai vencer a batalha. Mas sabe o que Gideão faz? Gideão pede uma prova, fez igual o rei Ezequias, pediu uma prova. E aí ele foi oferecer um sacrifício, ele foi oferecer animal. E aí aquele homem, que até então Gideão não tinha um entendimento de o que se tratava, ele fala assim: coloca sobre essa pedra, essa rocha. E ele toca com um cajado, e aí desce fogo e consome. Aí Gideão fala, faz mais ou menos igual o Jonas. Gideão fala assim: meu Deus. Ele não falou isso, tá, gente? É uma suposição.
Meu Deus, e agora? Era um anjo, estava com um anjo. Porque quando acontece isso, esse anjo some. E aí ele entende que é um anjo. E ele fala assim: meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? E Gideão, não satisfeito, pedindo para que tivesse certeza de que ele venceria a batalha, ele se depara novamente com esse anjo, ou com outro anjo, e não importa se é o mesmo, se é outro, eu não sei se era o mesmo, se era o outro, mas eu sei que ele fala assim, com o Senhor, né? Senhor, com esse Senhor, porque naquela época também eles chamavam todos de Senhor. Se ele se depara com um anjo, ele vai chamar o Senhor de Senhor, porque nós nos referimos ao pastor como o Senhor pastor, os senhores pastores, o Senhor professor. Então ele fala assim: ó, Senhor, eu vou molhar, ou melhor, o Senhor pode molhar com o sereno, com o orvalho, esse novelo de lã aqui, ó. Hein, pastora Pia? Foi ali numa loja ali no centro, comprou um novelo de lã, falou assim: eu vou colocar aqui no quintal, aqui, ó, aqui no meio, para ver se o Senhor está realmente comigo. E eu quero que esse novelo amanheça encharcado, embebecido de água, molhado, e que ao redor neste quintal, neste terreno, o terreno esteja seco. Lembra da figueira seca? Seca até a raiz. Eu quero que esteja seco. Sabe o que acontece? No outro dia, quando ele acorda, Gideão acorda, ele levanta, e aí ele vai lá olhar. E o que acontece? Aquele novelo está encharcado. E ele colhe uma tigela do orvalho, aquilo que sai de umedecido. E toda aquela região ali estava seca. E aí, ele não satisfeito, pastor, o que ele faz? Ele fala assim: só mais uma prova. Tem gente que fica pregando, falando muito sobre Tomé, né? Não, seu Tomé, mas meus irmãos, Ezequias pediu prova, né? Aí Gideão fala assim: ó, eu quero que seja agora ao contrário. Eu quero então, só mais essa vez, Senhor, olha isso, irmãos. Eu quero então que o novelo de lã agora fique seco. Seque o novelo de lã e que todo o quintal, todo o terreno ao redor esteja molhado. E aí, Gideão acorda no outro dia e vai naquele terreno. E aí ele não se contém, provavelmente de felicidade, porque está tudo molhado. Mas o novelo está seco. O que isso tem a ver com a figueira florescida e com a figueira seca? Irmãos, para finalizar, o Senhor, Ele quer derramar sobre vocês uma unção espiritual. Ele quer dizer o seguinte: que para umedecer o terreno que está à tua volta, a tua casa, os teus amigos, a tua família, os teus colegas de trabalho, os teus nem tão colegas assim de trabalho, para umedecer, para tocar eles, derramar o sangue, para que eles também possam ser uma árvore frutífera, que além de ter folhas que deem frutos, ele precisa umedecer primeiro você. Eita Deus, coisa linda. É você quem primeiro tem que estar comigo. Eita Deus, aleluia. É
é você quem primeiro tem que estar cheio de poder e de virtude, para que você queira depois que Ele toque nos seus. Assim como aquele novelo, o Senhor primeiro umedeceu o novelo, a lã, para que depois todo o terreno à volta fosse umedecido. Se você der lugar, se você se encher desta busca pelo Espírito Santo de Deus, todas as pessoas que estão à tua volta serão tocadas. Eu creio. No lugar que você colocar os teus pés, Deus. as pessoas sentirão virtudes, sentirão a presença de Deus, porque elas verão em você um espelho daquela figueira florescida, mas da figueira florescida que dá frutos. Existe aquela palavra sobre aquela mulher que há 12 anos estava doente e tocou nas vestes de Jesus, e o Senhor sentiu que teria Aleluia! Glória a Deus. Mas irmãos, nós, como o Senhor disse, vou embora para o Pai, vos deixarei o Consolador, e vocês farão obras maiores que essa. Vocês têm a condição de realizar coisas que talvez nós não entendamos agora. Talvez você nem entenda ainda sobre isso, mas aquilo que o Senhor tem para vocês é tão grande que às vezes nós não conseguimos nem mensurar. Eu quero convidar você, Aleluia, para vir aqui. Jéssica vai cantar, e após isso os pastores vão orar por vocês que sentiram necessidade de sentir este umedecer do novelo. Você que quer mudar de vida, você que quer sentir mais ainda do que já tem sentido a presença do Espírito Santo em tua vida, com mudança, transformação. Você que está sentindo agora. Eu sei que tem pessoas aqui, não sou só eu, que o Senhor quer mudar, Ele quer transformar. glória a Deus. Tem pessoas passando necessidades e que têm pedido uma mudança, mas o Senhor está dizendo assim, preciso mudar você primeiro. Eita Deus, aleluia. Você que quer receber uma transformação, que sabe que pode melhorar, Meu Deus. e que quer continuar sentindo a unção do Espírito Santo em tua vida, Glória a Deus. ou que queira começar a sentir, você pode vir à frente enquanto a Jéssica canta, e os pastores no final vão orar por todos nós, inclusive por mim, porque toda vez que eu ministro uma palavra, o Senhor primeiro fala comigo, e eu preciso também mudar em muitas coisas. Eu preciso continuar buscando. Eu preciso também seguir obedecendo cada vez mais. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em